fraternidade. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Lembramos aos nossos irmãos que estão em casa que coloquem um copo com água ou uma garrafa com água para ser fluidificada nesse momento do decorrer da nossa reunião. Vamos ouvir a nossa página de ambientação com o nosso irmão Edivaldo. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão Silvio trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês presentes. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles essa oportunidade e acompanhando a página do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 24, pelas obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, 1 Tessalonicenses 5:13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros. Não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Bem atual para que a gente reflita e não queira criar conceitos nas pessoas para que elas sejam como nós as idealizamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer por mais esse encontro contigo, Senhor. Através desta casa, através desta reunião, onde o Senhor nos permite ter acesso a essas informações sobre as leis de Deus, nos incentivando a praticá-las no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, por todas essas bênçãos que recaem sobre nós nesses instantes
que já começamos a nossa reunião. Todo esse benefício, todo esse bálsamo, essa energia. Nós queremos te rogar, Senhor, que permita que tudo isso que está sendo oferecido a cada um de nós, aqui neste salão, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Alcance aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, ainda perdidos, Senhor, desorientados do Teu amor e da Tua luz. Ajude-os, assim como aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas casas de recuperação. Enfim, Senhor, aonde tiver um filho de Deus, que eles também possam ser agraciados com essas bênçãos. E assim, se fazer cumprir os Teus ensinamentos, Senhor, na vida deles. E todos juntos caminharmos com passos firmes para a frente e para o alto, na certeza de dias melhores. Te rogamos, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que a Tua paz sustente a todos nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Silvio com a página do Evangelho da noite de hoje. Estaremos assim. Gente, chegamos no final do Seres Perfeito. Eu lembro que há alguns anos, quando eu comecei esse capítulo, eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir. Porque é uma profundidade imensa. A gente vai encontrar palavras que eu acho que, para mim, não dá. Pela profundidade dos exemplos dados por Jesus. A gente vai fazer um breve, bem breve mesmo, tá? Um resumo de seres perfeitos, né? Seres perfeitos, como é vosso Pai, né? Como perfeito é o vosso Pai, claro, né, que a perfeição absoluta é a perfeição de Deus, né? Nós ainda estamos em caminhada para Ele, né? Então, jamais, nunca nós devemos nos comparar com a divindade, né? Avançando um pouquinho, amar os vossos inimigos e fazer os bens que nos odeiam. Colocai os bens espirituais acima dos bens materiais. Isso aí a gente vê na mídia social, exemplos belíssimos, né? Que as pessoas se dão, né? Dão herança, sem pensar em troca. E você colocar o seu bem espiritual acima do bem material. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Avançando mais um pouquinho, os bons espíritos reconhecem os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral, pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. Eu vou pegar alguns trechos de algumas frases, gente, que tudo aquilo que a gente estudou nos Seres Perfeitos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. É o aguilhão da consciência, aquilo que fica lá no nosso interior, que vai dizer o ponto certo onde nós vamos alcançar. Avançando para a virtude. Ser bem, caridoso, laborioso, sóbrio, modestos, são qualidades do homem virtuoso. Não faz ostentação de sua virtude, ou seja, o camarada não quer aparecer. Superiores e inferiores
ser superior não é um privilégio. A missão desses camaradas é fortalecer o fraco, é amparar o fraco nos seus momentos difíceis. O exercício da humildade, da resignação e não retribuir o mal, porque essa posição de superior e inferior ela está sempre sendo alternada. Ora eu estou numa posição de superior, ora eu estou numa posição de inferior. Para que Deus faz isso, né? Para a gente aprender, né? Às vezes a gente coloca estar numa posição de superior, acaba sendo arrogante. O homem no mundo que fala o sentimento de piedade, não viver no isolamento, que a gente tem que a convivência, a boa convivência na sociedade, porque estamos juntos e misturados. Tem gente boa e tem gente que não é muito boa. Isso a gente acaba fazendo exercício da tolerância, da compaixão, da piedade e, finalmente, cuidar do corpo e do espírito, né? Para a gente seguir um pouquinho adiante, vamos relembrar lá do Livro dos Espíritos. Quem não leu, eu sugiro que leia, tá? Que Kardec lhe dá um conceito do espírito, perispírito e alma, tá? Aí Kardec fala como se fosse um canudo. Nesse canudo está o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito é a manifestação das emoções, do sentimento, é o órgão de ligação entre o espírito e o corpo. Para que esse mecanismo vá em frente, um depende do outro. Voltando ao Livro dos Espíritos, que Kardec fala no capítulo 7, deixa eu ver aqui a cola para não passar vergonha, a influência do organismo, onde esses mecanismos têm influência no outro. A gente sabe perfeitamente que quem comanda isso tudo é o espírito. Mas, quando passamos por situações de estresses, aborrecimentos, pindaímbazinhas, né, a gente começa a somatizar isso. Quem nunca viveu um momento de estresse, o corpo acaba transmitindo essa emoção, o espírito acaba transmitindo essa emoção para o corpo. Tem um músculozinho chamado trapézio, que ele é responsável pela cintura escapular, ele é o primeiro a dar sinais de fadiga. A gente coloca o dedinho polegar, o camarada lá, a gente vai ver todo contraturado. Parece que o camarada ficou uma semana na academia. O que é isso? Tensão muscular, gerada por um movimento de estresse. Ou seja, a mente não está equilibrada. Corpo sã, mente sã. Quem dentre de vós não teve uma crise de ansiedade, que atire a primeira pedra? Acho que todo mundo aqui já passou pelas crises de ansiedade, né? Onde gera boca seca, náuseas, desmaios, né? Dor no peito, aceleração cardíaca, tudo isso gerado por um sentimento de ansiedade, que a mente transporta isso tudo, essas emoções para o corpo. Tá? Agora sim, gente, esse breve resumo aqui, vamos entrar aqui no texto propriamente dito, né? E esse espírito, esse benfeitor, Jorge, ele abre o capítulo fazendo uma pergunta. Consistirá a maceração do corpo à perfeição moral? Ou seja, é preciso eu sacrificar meu corpo, eu machucar meu corpo para ter a salvação? Essa ideia de sacrifício do corpo é uma ideia muito lá para trás, que a gente fazia esses sacrifícios para eliminar uma culpa, uma dor, através do sofrimento. Mas, francamente, Deus não quer isso, né? Mas nós tínhamos essa ideia. Vira na página, vamos lá. Temos os exemplos. Se trazer esse conceito para a época atual, tá? Temos os exemplos das promessas, tá? Não estou aqui criticando as religiões que têm esse dogma, tá? Que têm essa conduta. Mas a promessa leva um sacrifício ao meu corpo.
Papai do céu, se meu filho passar no Enem, eu juro, de pés juntinhos, que vou subir a escadaria da penha de joelho. Deus não quer isso. Tá? Mas eu estou impondo o meu corpo a um sacrifício de subir a escadaria para ter essa graça. E se a gente transportasse esse tipo de sentimento, esse tipo de sacrifício em uma atitude positiva? Fazer uma caridade, vai no asilo, leia um bom livro. Primeiramente, que a informação para você vai dado para você, e você pode transmitir o conhecimento. E eu descobri que teve muita gente lá atrás, na época do cristianismo, que fazia instrumentos de maceração do corpo para alcançar a divindade e eliminar as suas culpas. Tá? Que para se punir fisicamente. Tá? Temos o exemplo das promessas, do estabelecimento. Tá? Na Idade Média se usava também o silício. O silício era um material, tá, feito de parte de cabra, tá, e apertava. E apertava muito, gente. Quando a cintura era um pouquinho gordinha, ia para a coxa. Então, toda vez que ele tinha um sentimento de culpa, um sentimento que ele havia ter pisado na bola com Deus, aquilo dali apertava. E depois desse material, foi usado também uma espécie de bastão, tá, que jogava nas costas. Foi feito também, a princípio, para punir os escravos, e depois os monges também faziam isso. Tem um filme que fala sobre isso. Eu estava vindo pensando para cá, para comentar contigo, que tem uma cena que tem um monge que faz, até do Tom Cruise. Tom Cruise não, não é Tom Cruise, não. Tom Hanks. Tom, isso que o pessoal está atento, né? Só que está atento. Ninguém aqui está dormindo, não. Tom Hanks. Qual é o filme? O Código da Vinci, exatamente. O Código da Vinci. Onde tinha um monge, que até das suas culpas, suas aflições, ele lacerava o corpo, né? Tinha uma espécie de um chicote que se coloca arame, alguma coisa, ou seja, fazia um estrago no corpo do cidadão. Vamos lá, tá? Prosseguir aqui. Para resolver essa questão, apoiei em princípios elementares e começarei a demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que eu comentei com vocês, que Kardec fala muito bem disso, a influência do corpo no espírito, nos processos de ansiedade, nos processos de estresse, mas um mecanismo influi o outro também. Tá? Eu não preciso passar 12 horas numa academia para cuidar do meu corpo, que eu acabo, ao invés de cuidar, eu estou levando o meu corpo a um estresse. Para cuidar do meu corpo, e para embelezar o meu corpo, eu não preciso tomar um banho de perfume, né, que acaba incomodando as outras pessoas. Então, cuidar do corpo, tá, é preciso. Por quê? Porque eu preciso do corpo para reencarnar. Porque nós temos que entender que esse mecanismo é um mecanismo integrado. Por quê? Como que eu vou evoluir se eu não passar pelas as minhas experiências? E passando pelas minhas experiências, eu tenho que ter um corpo para isso. Por isso que os espíritos chamam a nossa atenção. Cuidar do corpo e do espírito. Toda vez que eu peguei esse capítulo, eu não tenho como comentar com vocês o processo reencarnatório de Segismundo. Segismundo está em Missionários da Luz, capítulo 14, 15 e 16. Não, 13, 14 e 15. Gente, é enorme o capítulo, mas o espírito, que é o mentor do André Luiz, o Alexandre, ele fala detalhadamente o processo de reencarnatório. Eu não vou entrar em detalhes, não. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que tem muita gente boa no plano espiritual que fica torcendo para a nossa encarnação dar certo. No caso de Segismundo, ele veio, quando ele encarnou, ele teve, tudo bem, ele teve méritos dele. Quem tiver oportunidade, na primeira página, André Luiz fala sobre isso, que Segismundo, ele evoluiu na erraticidade conforme os méritos que ele teve.
Mas quando houve o processo reencarnatório, veio muita gente, veio uma penca de espíritos, benfeitores, ajudar ele o processo reencarnatório. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo com muito carinho. Porque teve muita gente nos bastidores que fizeram isso para acontecer, para a gente cuidar do nosso corpo. Para que essa prisioneira viva se espanta e chegue ao mesmo tempo a conceder ilusões de liberdade, tendo o corpo estar disposto e forte. Tá? Façamos isso uma comparação. Eis que se acham ambos perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Eu tenho as minhas necessidades do corpo, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, eu preciso respirar, eu preciso de todas as necessidades. Eu tenho que cuidar disso, tá? Eu adoro uma pizza, tá? Mas eu não posso comer pizza todo dia, né? Vai aumentar colesterol, vai aumentar triglicerídeos, uma série de situações. Mas eu também tenho que ficar orando, eu tenho que agradecer, cuidar do meu espírito, tá? Porque esse processo é uma coisa só. A gente fala assim, meu espírito Silvio, olha, é uma coisa só. Quando nós desencarnarmos, o corpo fica, o espírito vai, volta para a erraticidade, tomamos geralmente uns puxões de orelha daqui, puxão de orelha dali, nós vamos rever o nosso programa espiritual e reencarnamos de novo. Até esse processo acabar quando nós chegamos aos espíritos puros, que nós não teremos mais necessidade do corpo físico para reencarnar. No capítulo 2, tá, eles falam sobre dois sistemas que se defrontam, os ascetas, que têm a base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. As setas, ascetismo, é uma filosofia que, dentro da Idade Média, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, que tinha a filosofia de cuidar especialmente da parte espiritual, mas com uma punição do corpo. Punia o corpo. Tá? Eles abriam mão dos prazeres da carne. Tá? Eles abriam mão de tudo isso e só para se dedicar ao espírito. Mas, em compensação, não cuidavam do corpo, como deveria de ser. Já os materialistas, vou gozar, vou aproveitar a vida até o último minuto. E o Jorge, ele fala nesses dois conceitos, tá? Para cuidar do corpo e espírito, ele dá uma palavra-chave aqui no segundo capítulo. Equilíbrio. Para a gente ter nem muito à terra, nem muito ao sol, ao mar. Ao sol não é o mar, né? Acabei confundindo o mar com o sol, né? Mas o princípio é o mesmo. Para cuidar do corpo e do espírito. Vamos lá. Em parte alguma, o grande problema ficaria sem solução. Vamos voltar. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa de tribo dos indiferentes, sem convicção e sem paixão. Somos no amar e econômicos no gozar. Tá? Onde estão a sabedoria? Onde está a ciência do viver? Em parte alguma, o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhe que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. A gente tem que cuidar do nosso corpo com sabedoria e cuidar do nosso espírito. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidar, igualzinho do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Voltando para o livro dos Espíritos, temos aí a lei do trabalho, necessidade do trabalho e necessidade do repouso do corpo, necessidade do lazer. A gente não pode só se dedicar a vida toda ao trabalho. Tem aquele momentozinho de lazer, vai lá, pega a sua companheira, seu companheiro, seu amigo, vai dar uma volta aí no Engenhão, vai fazer uma atividade física, Silvio, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Ok, faz em casa, mora em apartamento, sobe e desce a escada. Não dá.
Ok, eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Pega aqui no telefone, joga no YouTube, você vai ver uma série de profissionais de educação física, e está lá o esquema montado, 15 minutinhos, treino básico de 15 minutinhos. 15 minutos. Está ruim? Faz em 10, mas faça alguma coisa. Começa a cuidar de você. Começa a amar o seu corpo. Não castiga o corpo. Eu acabei me perdendo aqui. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiga o corpo pela falta do nosso livre-arbítrio, induzi-lo a cometer pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causam. Serei, porventura, mais perfeito se, martirizando o corpo? Não. Não, a perfeição não está nisso. Está em todas as reformas que... Perdão, pulei uma página. Serei, porventura, mais perfeito se, martirizando o corpo, vos tornasse menos egoístas, nem menos orgulhosos, mais caritativos para com o vosso próximo. Dobrai e submetei, humilhando, dobrai ou submetei. Humilhai, mortificai. Esse é o meio de tornar dócil a vontade de Deus. Tá? Essa última frase aqui, ele não está se referindo ao corpo físico, não, tá? Devo falar com vocês que eu sei ler, tá? Eu até leio bem, mas a emoção está aqui, é sempre uma emoção. Então a gente começa a gaguejar, né? Daqui a pouco. Só espero não ter crises de ansiedade, tá? Para não dar trabalho a vocês. Temos tempo? E não recebi o cartãozinho amoroso da... Ah, não, ainda não. Tá? Eu peguei um texto, um poemazinho. É pouca página, tá? Pouca página. Umas 3 páginas, mas acho que dá tempo, tá? Para a gente relembrar o que foi dito aqui, tá? Eu acho que ninguém escutou esse poema. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que queria ter. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e as tristezas que vier. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o pôr do sol. Vamos ver o pôr do sol, vamos trabalhar menos, vamos cuidar da vida, vamos amar o próximo, vamos aceitar as coisas como elas são. A gente para daquela situação de eu sei tudo, eu vou dominar tudo, aqui quem manda sou eu. A gente não manda nada, gente, quem manda é Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo está no comando. Obrigado aí pela tolerância e a paciência de vocês. Que Deus, nosso céu de infinita bondade, nos receba todos vocês com braços abertos. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje. Essas orientações que têm por finalidade nos ajudar cada vez mais a nos tornarmos pessoas melhores, para que um dia possamos ser, como o Senhor mesmo nos disse, reconhecidos como teus discípulos, portanto, nos amamos. Gratidão. E mais uma vez, Senhor, te pedimos que essas bênçãos, esses bálsamos, que recaíram sobre nós, nos ajude no nosso refazimento físico, nos ajude a organizar os nossos pensamentos, para que eles estejam sempre ligados ao bem, à paz, ao amor. Gratidão, Senhor.
tanto que recebemos na noite de hoje. Queremos também agradecer aos nossos mentores espirituais, que tanto nos ajudaram a estar aqui. Aos mentores espirituais da nossa casa, aos mentores desta reunião, e toda essa tríade de espíritos que aqui trabalham para nos ajudar. Como é bom, Senhor, sentir o Teu amor tocar em nós, dando-nos a certeza de sair daqui melhores do que aqui chegamos. Te pedimos, Senhor, que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, onde os médios, trabalhadores de boa vontade, possam ser amparados por Ti e oferecer a cada um dos irmãos aqui presentes o cumprimento dessas energias. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que nós temos, gratidão por tudo que nós somos e gratidão por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz